aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Quero incentivar você mesmo, irmãos. Nós vimos os nossos vídeos de GCs. 11 GCs para você participar. Eu quero que você realmente coloque no seu coração. Vou repetir até o que o irmão Leandro falou nessa manhã. Quero que um dos votos que você faça com Deus neste ano realmente seja o de participar de um GC. Criar vínculos saudáveis. Deus tem vínculos, amizades e círculos saudáveis para a sua vida neste ano. Eu creio que você vai beneficiar disso. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos no ano da aliança. Diga, ano da aliança. Diga 2026. Diga comigo, 2026 é o ano da aliança. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Vou repetir algumas coisas que eu falei nessa manhã, mas quero falar sobre algumas coisas que eu não falei nessa manhã. Porque eu sinto que Deus quer mover nesse lugar, nessa direção. Mas eu falei nessa manhã que eu amo que Deus escolhe essa palavra aliança, porque ela não é tão religiosa como soa ser. Afinal de contas, aliança é algo que você escuta em outros contextos fora de igreja. Por exemplo, um dos mais conhecidos é no casamento. Casamento é uma aliança. É feita uma aliança entre esposa e esposo, onde ambos decidem se entregar um ao outro. Aliança é entrega. Diga comigo, aliança é entrega. Você vê aliança entre homens, entre sócios, entre empresários, alianças de negócios. Você vê aliança entre países, especialmente em tempos de guerras. Países formam alianças uns com os outros, porque países querem saber quem vai me defender e quem eu vou defender nesse tempo de guerra. Com quem que eu posso contar e quem vai contar comigo. Agora, essas alianças, quer seja casamento, quer seja de negócios, quer seja de países diplomáticos, alianças diplomáticas, todas essas alianças são feitas e seladas, muitos por palavra mesmo. Antigamente era palavra, você dava a sua palavra e a pessoa cria naquilo que você falava. Outras é por documentos assinados, as pessoas vão e assinam o documento e selam a aliança assinando. Outros também tinham costume antigamente de fazer isso com um tipo de carimbo com seu anel, onde eles carimbavam o papel da aliança, o documento da aliança com o anel, o símbolo do seu anel. Reis faziam isso, muitos reis. Mas a aliança que nós vamos falar nessa noite, meu irmão, não foi selada por caneta, não foi selada apenas por palavra, não foi selada por anel. Não, a aliança que eu vou falar para você nessa noite foi selada com sangue. E um sangue precioso. Eu estou falando, e receba isso em nome de Jesus, eu estou falando do sangue precioso e imaculado de Jesus Cristo. O sangue perfeito, o sangue que foi derramado no madeiro, o sangue que te justifica diante de Deus. Alguém aqui crê nisso nessa noite? É esse sangue que eu quero falar. É por isso que naquela noite que Jesus foi traído, ele fala o que nós falamos aqui na Santa Ceia, que se encontra em Mateus 26, 28. Eu quero ler com você. Mateus 26, 28. Jesus diz assim: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Você pode aplaudir nessa noite Jesus, por ter tomado esse passo, por ter sido obediente e obediente até a morte. Se não fosse por Jesus, meu irmão, o peso e a consequência do pecado ainda estaria sobre eu e sobre você. Mas graças à obediência de Jesus, eu e você podemos viver livre desse peso. Você crê nisso nessa noite? Diga, eu sou livre. Quando Jesus fala isso, esse versículo que nós repetimos aqui toda a Santa Ceia, quando Jesus fala isso, onde ele está? Ele está assentado em uma mesa com seus discípulos. Mesa
E o mesmo parêntese que eu abri hoje nessa manhã, eu vou abrir hoje para você, porque eu creio que Deus quer que você leve isso para o seu coração em 2026. Irmãos, mesa é um ambiente de aliança. Mesa é um ambiente, mesa pode gerar ambientes de aliança, não apenas de comunhão, não apenas de amizade, não apenas de bate-papo, mas dependendo da frequência com quem você se assenta à mesa, isso vai gerando uma aliança. Então, irmão, o que Deus quer que você leve através disso é cuidado com quem você se assenta à mesa. Cuidado. Porque quanto mais frequente você se assentar com essas pessoas, mais isso vai gerando uma aliança, onde pelo menos uma das entidades sentada ali vai achar que está surgindo algo mais sério do que a amizade, algo mais sério do que apenas companheirismo. Está surgindo uma aliança. Eu até tenho o exemplo dessa manhã de um amigo que eu tinha na escola, que toda vez que a gente ia lanchar na escola, vinha uma garota e sentava do lado dele e começava a conversar com ele, conversava com a gente também, mas mais com ele. E ela fazia isso quase todo dia, até o ponto que ele achou que a menina estava gostando dele. Aí ele falou para mim, acho que eu vou dar uma chegada nessa garota aí. Eu falei, cara, você que sabe. Então ele foi lá, falou para a garota que gostava dela e que achava que ela estava gostando dele também. Coitado. A menina falou para ele, aí meu filho, desculpa, você está iludido. Eu só sento ali porque eu gosto de vocês, gosto de conversar com vocês, mas não passa, não vai além disso. Por quê? Porque com a frequência que ela sentava, aquele menino achou que algo sério estava surgindo. Era muito mais do que amizade. Então, cuidado, irmão, com quem você escolhe se assentar à mesa com frequência. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus tem pessoas certas para você nesse ano. Pessoas e amizades certas para você escolher assentar à mesa, criar um vínculo saudável, criar alianças saudáveis, de preferência pessoas que já têm uma aliança com Jesus Cristo e vai somar na tua vida, vai te levar a um nível espiritual maior, um patamar de fé maior. Você crê nisso nessa noite? Bom, Jesus então se encontra nessa mesa. E naquela noite em que Jesus, ele traz a revelação da aliança, o ambiente ali, irmãos, não era um ambiente como esse, onde nós começamos, boa noite Lagoinha, vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos celebrar. Não, o ambiente onde a nova aliança surgiu, era um ambiente de despedida. Jesus já tinha falado para os seus discípulos que ele estava prestes a morrer. Era um ambiente de tristeza, era um ambiente de dor, por que não dizer, era um ambiente já de luto, porque em poucas horas depois, Jesus iria ser condenado, julgado, sentenciado e crucificado. Mas é justamente nesse ambiente de dor, é justamente nesse ambiente de tristeza, é justamente nesse ambiente de despedida, onde Deus revela o maior presente que Ele deu para a humanidade, uma aliança incondicional. Porque Deus, irmãos, eu não sei se você crê nisso, Deus é o especialista em gerar coisas extraordinárias em ambientes que não são favoráveis. Deus, ele gera cura onde há enfermidade. Deus, ele gera vida onde há morte. Deus, ele gera riqueza aonde há pobreza. É por isso que Deus criou os céus e a terra, de uma terra sem forma e vazia, onde havia escuridão. Deus disse, haja luz e houve luz. Ele é especialista nisso. Por isso que nos momentos mais difíceis da sua vida, eu sei que você quer lembrar do poder de Deus, e lembre. Eu sei que você quer lembrar das promessas de Deus, e lembre. Eu sei que nos momentos difíceis da sua vida, você procura uma palavra profética, você procura para ver qual é o culto profético que vai acontecer na minha região, porque eu preciso de um profeta na minha vida para descer um charabadá e profetizar sobre a minha vida. Eu sei que nos momentos difíceis, irmãos, você procura tudo isso, mas deixa eu te dar uma dica, e recebe isso e pega isso em nome de Jesus. A melhor coisa que você pode trazer à sua mente nos momentos difíceis da sua vida é que você tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso, uma aliança, não só uma sociedade, não só um acordo boca a boca, não. Você diga, eu, através de Jesus, tenho uma aliança.
E o tema da mensagem é o sangue da aliança, não o ano virou em nós. Aleluia, o sangue da aliança. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Diga, eu tenho uma aliança com Deus. Então quando Jesus, ele diz, naquela mesma noite, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Jesus está reinterpretando a Páscoa. Enquanto muitos naquela mesma noite estavam contando a história da Páscoa, relembrando a Páscoa no Egito, Jesus estava reinterpretando a Páscoa e se revelando como o cumprimento definitivo daquilo que por centenas e centenas de anos só apontavam para uma libertação natural de um grupo específico, de uma terra específica. A antiga aliança apontava para um povo que saiu do Egito, mas a aliança que Jesus Cristo agora revela nele é do mundo, é da humanidade. Quem crê saindo não do Egito natural, mas do Egito espiritual, o inferno. Deus te arrancou e me arrancou, irmão, do inferno através do sangue da aliança. É isso que Jesus está fazendo quando ele diz, porque isto é o meu sangue da aliança. Diga comigo, ele está reinterpretando a Páscoa. O sangue que antes fora colocado nos umbrais das portas das famílias hebraicas, há 1300 anos antes de Jesus, agora ia ser colocado no madeiro da cruz do Calvário, e não ia livrar eu e você da morte física, não, e graças a Deus por isso. Essa manhã eu falei que a morte física é um dos sinais da misericórdia de Deus, porque Ele não permitindo eu e você continuar nesse corpo corrupto e sujo eternamente. Quando nós morremos em Cristo Jesus, é sinal de vitória. Vamos ser regenerados em um corpo glorificado e perfeitos, e vamos acessar Deus face a face. Então, o sangue no madeiro da cruz do Calvário agora não é para livrar de uma morte física, como o sangue da antiga aliança livrou as famílias no Egito da morte física. Não, o sangue da aliança é para me salvar e te salvar da morte eterna. O sangue da aliança é para resolver o maior problema da humanidade, meu irmão. O maior problema da humanidade não é a morte. O maior problema da humanidade é o pecado. O maior problema da humanidade é o pecado. Eu sei que às vezes parece ser o que a gente vê nas notícias, o que a gente vê nas redes sociais, as tragédias, as desgraças, desculpa o peso da palavra, mas é isso que a gente vê nas notícias e nas redes sociais, o que está acontecendo ao redor do mundo, os homicídios que estão acontecendo, os genocídios, os atos de terrorismo, as perseguições dos cristãos aí, cristãos sendo queimados vivos em terras distantes. Tudo isso é problema, mas não é o maior problema. O maior problema é a fonte de tudo isso, é o pecado. Mas graças a Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi enviado. Graças a Deus, nós podemos dizer, Jesus Cristo veio a este mundo, Jesus Cristo derramou o sangue no madeiro e resolveu o maior pecado da humanidade, o pecado. Mas o perdão do pecado, irmão, é só uma das várias bênçãos que eu e você temos através da nova aliança. A Bíblia declara que eu e você fomos abençoados com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você crê nisso? Eu sei que você procura uma bênção natural, porque bênçãos naturais podem ser vistas com os olhos, e eu também procuro. Mas eu quero que você entenda, você já foi abençoado com bênçãos espirituais que vão permanecer para todo sempre. E nós somos abençoados com isso. Nós herdamos isso, porque a nova aliança, ela foi, diga comigo, ratificada, ativada e selada pelo sangue. É pelo sangue.
Se eu e você somos perdoados, é pelo sangue. O que ativou a aliança, irmão, não é o fato de você ter levantado sua mão e aceito Jesus, não. Não é o fato de você vir à igreja todo domingo, não. O que ativou a aliança é que Deus olha para você e em você Ele vê a marca do sangue de Jesus. O sangue de Jesus ativou a aliança na sua vida entre você e Deus. Jesus disse: isto é o meu sangue da aliança. Quando Jesus ele fala isso, Jesus está fazendo um contraste direto com o exato momento em que a antiga aliança é ratificada no Monte Sinaí entre o povo hebreu e Deus. Jesus está fazendo um contraste. Então olha só, em Êxodo 24:8, pode colocar aí, Mateus? Êxodo 24:8, agora a gente vai usar os versículos que a gente não usou de manhã. Moisés diz assim, ó: Moisés então pegou o sangue de animais, aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança do Senhor, que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então, ali, Deus ratificou uma aliança com o povo hebreu, quando eles saíram do Egito. Moisés disse: este é sangue da aliança que o Senhor fez. Agora, aproximadamente 1.300 anos depois, Jesus, assentado à mesa com seus discípulos, o mesmo Jesus que está passeando aqui nesse lugar, você crê nisso? 1.300 anos depois, Jesus, ele diz: este é o meu sangue da aliança. Ele não disse: este é o sangue da aliança, não. Ele diz: este é o meu sangue da aliança. Veja, Jesus não precisou dizer: este é o sangue da nova aliança. Porque o que torna a aliança nova, irmãos, não é a palavra nova. O que torna a aliança nova é um sangue novo. É um sangue novo. Precisou do sangue. Eu e você precisamos do sangue de Jesus. O que torna a aliança nova entre Deus e o homem, de fato, uma aliança nova, diga comigo, é o sangue. Agora, nós precisamos entender que em ambas as alianças, tanto na antiga como na nova, Deus cumpre a sua parte, não apenas porque o povo fazia parte dele, não apenas porque o povo fazia os rituais, não apenas porque o povo matava os animais, não apenas porque o povo recitava as palavras certas, não. Tanto na aliança velha como na aliança nova, Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua parte, porque Ele olha para o sangue que foi derramado, e é o sangue que ratifica a aliança. Na antiga aliança, Deus olha para o sangue dos animais, mas na nova aliança, Deus olha para o sangue de Jesus sobre a sua vida. Diga: é o sangue que valida a aliança. A verdade é que sem esse sangue, meu irmão, você poderia ser a pessoa mais perfeita, ou tentar ser, ninguém ia conseguir. Houve apenas um homem neste mundo, nessa terra, que conseguiu ser perfeito e morreu no lugar de imperfeitos: Jesus Cristo. A verdade é essa: você e eu poderíamos estar neste lugar todos os dias. Você e eu poderíamos orar todos os dias. Assim como o povo da antiga aliança, eles poderiam fazer os rituais todos certinho. Cada detalhe, cada palavra, cada verso recitado, cada salmo cantado, cada veste usada. Nós poderíamos fazer tudo certinho, meu irmão, mas sem o sangue de Jesus Cristo validando a nova aliança, de nada isso serviria. É o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida que ativa a nova aliança na sua vida. Você crê nisso nessa noite? Sem o sangue, nada do que fazemos seria suficiente, irmão. Então, quando Deus nos perdoa, não é porque merecemos o perdão. Quando você vai diante de Deus, confessa o seu pecado e Ele te perdoa, é porque quando Ele olha para você, Ele não vê o Carlos. Não, quando Ele olha para você, Ele não vê a Lília, Ele não vê o Edelso. Quando Ele olha para você e te perdoa, não é porque você merece, é porque Ele vê o sangue.
Quando você está neste lugar e você está cantando a Ele, mesmo que você não cante bem, mesmo que você cante desafinado, mas quando você está num lugar como esse e está levantando ao Senhor uma adoração através da música, Ele recebe a tua adoração, mas não é porque eu e você merecemos que a nossa adoração seja recebida, meu irmão, é porque quando Ele olha para você cantando e louvando, Ele vê o sangue que ratificou a nova aliança. Quando entramos na presença de Deus, você quer que a presença de Deus está neste lugar? Você quer que nós estamos acessando o lugar santíssimo? Esse lugar santíssimo que quando Abiú e Nadab, filhos de Arão, entram com fogo estranho, é essa presença que está aqui nessa noite, que consome eles imediatamente, os dois caem mortos, pá! Mas você sabe por que eu e você podemos acessar a presença de Deus? E mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros, não somos consumidos. Sabe por que nós podemos entrar na presença do Deus perfeito e não sermos consumidos? Sabe por que eu e você, mesmo não sendo justos o tempo todo, podemos entrar na presença de Deus justo e não sermos consumidos? Não é porque somos bonzinhos, irmão. Não é porque você talvez deixou de pecar a semana inteira, não. É porque quando você entra na presença do Deus, o mesmo Deus que foi o fogo consumidor, ei, você não é consumido. É porque quando Ele olha para você, Ele vê o sangue do Cordeiro de Deus. É por isso que nós entramos neste lugar e saímos deste lugar com vida. Eu te digo, com mais vida do que entramos. Com a cura que talvez não tínhamos, saímos com a cura. Com a libertação que talvez não tínhamos, saímos com a libertação. Diga comigo, é porque Deus, diga, é porque Deus olha para mim e vê o sangue de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus. Assim como aquele anjo da morte naquela noite tenebrosa e horrorosa. Aquele anjo da morte desceu e ele vai passeando pela terra do Egito. Assim como Deus falou para Faraó: essa noite tirarei a vida de todo primogênito egípcio. E aquele anjo da morte ia passando pelo Egito. E quando ele se deparava com a porta que tinha a marca do sangue, ele não entrava. O anjo da morte passava por cima. Sabe por quê? Não porque ele via famílias hebraicas dentro, não. Porque ele via a marca do sangue. A marca do sangue. Você é livre por causa da marca do sangue. Deus te dá livramento por causa da marca do sangue. Satanás, ele quer te matar, ele quer destruir a tua vida, ele quer te roubar de tudo aquilo que Deus te deu. Mas eu declaro, ele não vai fazer. Porque assim como aquele anjo da morte via o sangue nos umbrais da porta, ei, Satanás olha para você também e ele vê que você foi marcado com o sangue do Cordeiro de Deus. Diga, é pelo sangue. Deus vê o sangue. É o sangue que ratifica a aliança. Sabe aquelas áreas VIPs, né? Que você precisa da pulseirinha para entrar. Quando uma pessoa vai e quer acessar essa área, a recepcionista não fica questionando quem é teu nome, quanto você faz, quem você conhece. Não. O que a recepcionista faz? Ela olha para o teu braço para ver se você tem a pulseirinha. Se você tiver a pulseira, ela abre lá como é que fala? A corda lá que fecha o acesso. Ela abre e ela deixa você entrar. É assim, meu irmão, que funciona. Quer acessar a presença de Deus? Quer acessar a presença do Deus vivo? Deus não vai te questionar. Deus não vai te perguntar: ei, qual foi a última vez que você pecou? Ei, qual foi o último palavrão que você falou? Ei, qual foi a última coisa que você viu que você não deveria ter visto? Tanto porque, meu irmão, vamos ser sinceros, Deus sabe das suas falhas, Deus sabe das minhas falhas, falhas que as pessoas não sabem de você, Deus conhece. Mas quando você quer acessar a presença dEle, quando você quer entrar na área VIP de Deus, Deus não fica te questionando, Deus não fica apontando o dedo para você. A única coisa que Deus faz é buscar a pulseira. Qual é a pulseira?
O sangue de Jesus sobre a sua vida, meu irmão. O sangue de Jesus, quando Ele olha para você e Ele vê o sangue, então Ele diz: filho, vem assim como você está, não para ficar do mesmo jeito, mas para ser transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Diga comigo: o sangue me dá acesso. O louvor pode subir. O sangue me dá acesso. O sangue é a marca que te dá acesso à presença de Deus, meu irmão. A pergunta para você e para mim nessa noite, que nós precisamos pensar é: será que nós temos usufruído, desfrutado, valorizado a nova aliança que Jesus, o sangue de Jesus, ratificou sobre a sua vida? Será que temos usufruído na nova aliança, meu irmão? Será que temos passado o tempo com Deus, que é um dos presentes da nova aliança, você poder falar com Ele diretamente? Nós queremos curtir tanto a vida, nós queremos curtir tanto o tempo aqui nessa terra, queremos desfrutar e curtir as coisas que temos, as coisas que compramos, e nada disso é errado, meu irmão. Mas qual foi a última vez que eu e você curtimos, desfrutamos e valorizamos a presença de Deus? Com qual frequência eu e você fazemos isso? Porque isso só é possível por causa do sangue da aliança. Qual foi a última vez? Temos aproveitado, meu irmão, para fazer coisas que a maioria das pessoas da antiga aliança não poderiam fazer. Sabe quantas pessoas poderiam acessar o lugar santíssimo? O sumo sacerdote. E olhe lá se aquele homem entrasse naquele lugar com algum pecado que ele não confessou, ele caía morto imediatamente. Mas porque o sangue ratificou a nova aliança, eu e você podemos acessar esse lugar, o lugar santíssimo. Você crê que você pode acessar o lugar santíssimo? Você pode fazer o que muitos filhos de Abraão não poderiam fazer. Você pode desfrutar do que muitos judeus não poderiam desfrutar. Você pode acessar, irmão. Judeus não chamam Deus de pai, eles não ousam chamar Deus de pai, mas eu e você, porque fomos adotados como filhos de Deus, podemos chamar Deus Abba Pai, Abba Pai, Paizinho querido, Papai do céu. Você tem desfrutado disso, meu irmão? Hebreus 10, 19 e 22 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Pelo quê? Mais alto, igreja, pelo quê? Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim te diz a palavra de Deus para este ano de 2026. Sendo assim, aproximem-se de Deus com coração sincero. Aproximem-se de Deus com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo o corpo lavado com água pura. Irmãos, 2026 é o ano da aliança, e porque é o ano da aliança, eu declaro sobre a sua vida também: 2026 é o ano que você vai se aproximar de Deus por causa da aliança. Você vai se aproximar do lugar santíssimo, você vai se aproximar do santo dos anos, do santo dos santos. Então nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida: este ano, a partir desse, levanta sua mão, eu quero profetizar sobre você. A partir desse ano, eu e você vamos viver como filho de Deus, como verdadeiros filhos de Deus. Filhos de Deus não vai ser apenas um título que vai sair da sua boca, não. Você não vai apenas falar: eu sou filho de Deus. Eu declaro que este ano de 2026 você vai viver como um filho de Deus, um filho que tem livre acesso à presença de Deus, à presença do Pai. As pessoas, irmãos, podem até te definir pelos teus erros, as pessoas podem até te definir pelas tuas falhas, as pessoas podem até te definir pelas tuas imperfeições, mas eu e você seremos definidos por Deus pelo sangue da nova aliança que nos justificou diante dele. Você pode ficar em pé no seu lugar.
nessa noite e declarar que nele muralhas vão cair, nele portas vão se abrir. Você pode cantar nessa noite, aleluia. Eu posso ir Ei, aleluia, Jesus. Em ti eu tudo posso. Vamos. inferno temerá ouvir a sua voz. Não temas onda da tempestade. Aleluia. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há do que temer em todo tempo. Não temo ondas. Não temas onda da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer em todo tempo. Em ti, muralhas caem. É nele, é em Jesus, é pelo sangue, é pelo sangue, é pelo sangue. É. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas onda da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há do que temer em todo tempo. Tu me guardas. Quero te convidar a baixar a tua cabeça, colocar a mão no teu coração, aperta bem forte, como se o próprio Deus estivesse apertando aí. Você que está aí online também, quero te convidar a fazer isso nessa noite. Aí onde você está no seu computador, coloca a mão no teu coração. Uma das coisas que eu entendi plenamente, meu irmão, quando eu entreguei minha vida para Jesus, e quando eu voltei para Ele depois de ter me afastado, é que Deus, Ele não apenas tinha promessas para a minha vida. Deus não apenas tinha bênçãos para a minha vida. O que Deus tinha comigo era uma aliança. Era por causa da aliança que Ele me guardou, mesmo quando eu estava longe. Era por causa da aliança que Ele me poupou e teve misericórdia de mim, mesmo quando eu não merecia. E é isso que Ele quer ter contigo nessa noite. Por isso eu te convido, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor me escolheu para ter uma aliança contigo. Eu quero começar este ano de 2026 tendo a plena certeza de que essa aliança está em pé. Por isso eu abro meu coração e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Diga comigo: Senhor Jesus, eu que um dia tomei essa decisão, eu me afastei, a minha vida espiritual esfriou, mas hoje eu ouvi a tua voz dizendo: filho, filha, volta para mim. E eu decido voltar, em nome de Jesus, ainda com seus olhos fechados. Se você fez essa oração, a primeira ou a segunda, não importa, e você fez essa oração de todo o coração, querendo receber Jesus ou voltar para Ele, renovar os seus votos e a sua aliança com Ele nessa noite, eu quero orar por você. Só vou pedir que você levante sua mão onde você está. Vou contar até 3, você levanta a sua mão, eu vou orar por você. 1, 2, 3, alguém aqui, aleluia, glória a Deus. Fica com sua mão levantada, meu querido. Isso. Você que está aí online também, você que tomou essa decisão, levanta, desculpa, não levanta sua mão, mas digita aí: eu decido por Jesus. Nós vamos orar por você, te indicar para a igreja mais próxima, declarar sobre a sua vida o novo de Deus. Amém? Querida, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem cá, pode vir. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus por isso. Deus te ama
Deus tem algo na tua vida, um mistério que muitos não entendem. Mas Deus entende porque foi Ele que te criou ainda no ventre da tua mãe. Ele bem sabe os planos que Ele tem ao teu respeito, planos de paz, de prosperidade, planos que não vão te fazer dano, mas vão te trazer paz e paz em abundância. Nós vamos celebrar nessa noite, vamos orar por você e vamos celebrar porque nos céus há festa nessa noite. Estenda suas mãos aqui para ela e vamos declarar sobre a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que a tua filha não veio aqui por acaso. Eu sei que o adversário tentou impedir que ela estivesse aqui nessa noite, mas ela veio porque ela reconhece o quanto ela precisa e depende de ti. Nós declaramos, Senhor, que ela viva o melhor que o Senhor tem para ela no ano de 2026. Porque a despeito das tempestades, das dificuldades, a despeito das ondas que têm se levantado, o Senhor tem te guardado em todo este momento. O Senhor tem te guardado em todo este momento. Por isso nós declaramos: viva o novo de Deus, em nome de Jesus. A Bíblia declara que quando alguém se arrepende e volta para os braços do Pai, há uma festa nos céus. Nessa noite, neste domingo, assim como quarta-feira passada, assim como nessa manhã houve festa, os anjos celebram mais uma vez. E nós aqui na Lagoinha Oasis Church vamos celebrar novamente. Vamos contar até 3 e vamos te dar as boas-vindas dessa nova família. Vamos lá, igreja, aleluia! Glória a Deus, vamos! 1, 2, 3, seja bem-vindo ao novo, aleluia! Glória a Deus! Sou mais que vencedor. E eu nasci de novo. Nasci de novo. Pra viver assim como sou. E eu nasci de novo. Nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. E eu nasci de novo. Nasci de novo. Pra viver assim como sou. Aleluia, Deus abençoe Lagoinha, viva a melhor semana da tua vida até então. Que Deus nos leve debaixo da sua poderosa mão e te dê uma semana de vitória. Nos vemos quarta-feira no culto fé, 8 horas da noite, sexta-feira nos nossos GCs e domingo que vem estamos de volta aqui, 10h30 da manhã, 6h30 da noite. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe. Pra viver assim como sou. Eu nasci de novo. Nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Nasci de novo. Faz viver assim como sou. E manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não